Olá, meu irmão, minha irmã, que bênção do Senhor que você está aqui assistindo a esta aula da Escola Plenitude. É uma grande oportunidade para ouvir grandezas do sobrenatural que Deus deseja fazer na tua vida. Glória a Deus que você está aqui. Maravilha. Agora, a Bíblia nos diz uma promessa que se realiza todos os dias em nossa vida. Qual é? Que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos entrega sabedoria para entender a palavra e praticar. Então, tomemos posse desta grande promessa, que o Espírito Santo está contigo, está comigo, e Ele nos ensina, nos capacita. Por isso mesmo, hoje, vamos estudar um tema que eu acredito é muito importante, muito importante. Qual é? Sabe que às vezes existe um estilo de vida errado, que ele é compartilhado para outros, ou seja, é transmitido, ok? Uma pessoa tem um estilo de vida, compartilha para o outro para o outro, e aí vai se espalhando, e por consequência disso cria um ambiente extremamente pessimista e nos faz perder todas as grandezas que nosso Pai tem para cada um de nós. Agora, pode dizer, não, pastor, quem ensina isso? Óbvio, não existe uma aula que ensine isso. Mas é o modo de proceder, é assim de um modo indireto, que vai aprendendo e vai assumindo certos comportamentos errados e por consequência disso, de repente estamos perdidos, desviados. Vou dar um exemplo. Em toda sala de aula, e isso falo em todas as salas de aula, porque no meu país também acontece, existe a famosa turma do fundão. Você sabe dela? A turma do fundão. Qual é a característica dessa turma? Ela faz bagunça, fala todo o tempo. Essa turminha, os que participam, não gostam de estudar, e aí vai, ok? E eles ficam no fundão da sala de aula. Imagina, agora aparece um novo aluno. O aluno ou aluna, ele gosta de estudar, ele gosta de prestar atenção. Maravilha. Só que de repente toma uma decisão errada. Fica próximo da turma do fundão. Aí, fica aí. Se torna colega, amigo. Sabe o que acontece? Ao pouco tempo, fica falando. Aquele que prestava atenção, agora fala durante a sala de aula brincando. Fica brincando. Esse, aquele que gostava de ter, assim, de aprender, de ter boa nota, não. Agora não. Por estar com a turma do fundão, agora o que acontece? As suas notas são bem baixas. E tudo por quê? Porque começou a assumir um comportamento e começou a tomar decisões erradas, já que foi contaminado por essa turminha. E isso acontece muito, ok? Infelizmente, esse ambiente nos levou a tomar decisões erradas. E isso acontece não só na turma do fundão, em sala de aula, acontece também no trabalho, acontece na família, acontece em nosso dia a dia, em nossa empresa, em todo lugar. Por isso que é necessário enxergar o que realmente Deus deseja em nossa vida e nos livrar dessas influências erradas. Então, através desta aula, estaremos aprendendo disso. Por quê? Porque Deus diz que entregou a você e a mim, a todos os filhos de Deus, grandes riquezas para em nossa vida, para aqui. No nosso mundo, ser realizado, ser praticado, riquezas do sobrenatural. Mas se eu permito, como um filho de Deus, eu permito me contaminar por essa turma que tem um estilo de vida errado ou errar, sabe o que acontece? Perco a oportunidade da palavra, que essa palavra, as promessas venham a se realizar. Por isso que hoje eu quero falar de um texto bíblico tremendo, é um milagre de Jesus e que fala sobre isso. Antes de eu falar o texto bíblico, quero lembrar de uma situação com respeito a esta história, mas de toda a palavra do Senhor, é um princípio de interpretação, ok? Quando você lê, você, todos nós lemos a história bíblica, sempre temos que lembrar que Deus escolheu essa história, ou seja, é palavra de Deus e tem um propósito. Não é simplesmente uma informação. Vou explicar. Falando de um milagre, Deus diz assim, olha, vou narrar o milagre de um cego agora enxerga. Maravilha, é lindo. Outro milagre, o milagre de um paralítico, caminha. Oh, tremendo.
Ok, ele narra o fato em si. Só que dentro dessa história existe um ensino maior para a nossa vida. Porque eu posso dizer, legal que curou um cego, mas eu não sou cego. Que bom que um paralítico caminhou, mas eu não sou paralítico. Que relação tem essa história comigo? É aí, nós temos que entender por que Deus escreveu isso. Porque tem um ensino tremendo para você e para mim. De aí que eu falei isso no início. O Espírito Santo nos ajuda a identificar essas maravilhas da palavra e levar para nosso dia a dia, ok? Assim, mais uma vez, falo que é importante ler a palavra do Senhor e prestar atenção aos detalhes. Os detalhes é a riqueza que nos leva a enxergar coisas maiores. Por isso que agora você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João. E esta história é muito conhecida. Vou explicar rapidinho, porque você vai lembrar desta história. Diz que em Jerusalém existia um tanque chamado o tanque de Betesda. E nesse lugar existia uma crença que cada certo tempo descia um anjo. E esse anjo tocava a água do tanque e, por consequência disso, a primeira pessoa que entrava, uma pessoa doente, entrava, era curada. Então, já imagina, ao redor desse tanque de Betesda existiam muitos doentes, esperando a oportunidade de poder entrar e ser curado. Aí, a Bíblia nos narra que Jesus chega até esse lugar e ele decide conversar com uma pessoa específica de toda essa multidão de doentes. E este homem tinha, diz assim, estava 38 anos, imagina, é um bom tempo, 38 anos, aí esperando sua cura. Era um paralítico, óbvio, não pode caminhar. Perfeito. Aí a história narra que ele foi curado. E aqui está o detalhe, lembra? Acabo de falar isso no início, temos que ler com detalhes a palavra do Senhor. Veja o versículo 8, capítulo 5 do Evangelho de João, ok? Diz assim, Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Perfeito. Nós temos que ver aqui o detalhe. Que o que quer um paralítico? Caminhar. Óbvio. Então Jesus poderia dizer, levanta-te e caminha. Pronto. Só que Jesus inseriu mais um detalhe. Pegue sua maca. Por quê? Por que esse detalhe? Para quê? Um poderia dizer, é que Jesus não queria que a maca atrapalhe aí o lugar e ficava tudo bagunçado. Talvez, mas tem algo a mais, ok? Porque o próprio texto nos vai explicar isso. Diz assim, levante-se, caminha, só que pegue sua maca. Por quê? Porque eu falo que isso é tão importante, porque agora você lê comigo o versículo 9. Diz assim, no mesmo instante o homem ficou curado. Aleluia, milagre. Ele pegou sua maca. De novo. Espera, já não precisava dar tantos detalhes sobre a maca. Então, ele pegou sua maca e começou a andar. Interessante. Lembrem, são os detalhes que nos fazem enxergar. Então, mais que o milagre de caminhar, de um paralítico de 38 anos doentes, caminhar, o detalhe está na maca. É a maca. Por quê? Diz assim agora o versículo 10. Veja, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Guarda essa. Hoje é sábado. Espera, acaba de acontecer um milagre sobrenatural, único. Um homem paralítico de 38 anos está caminhando e de repente os líderes... Hoje é sábado. E olha o que diz. A lei não permite que você carregue essa maca, nem nova maca. Percebeu o detalhe? É a maca. Eu quando olho este texto bíblico, eu acredito que você também, a última coisa que eu me preocupo é na maca. Eu olho este texto e falo assim, glória a Deus, aleluia, eu estaria, nossa, até de joelhos chorando de ver um milagre como esse, impressionado e dizendo, Deus existe, um sobrenatural. Mas não, os líderes estão falando, os líderes religiosos, a maca, hoje é sábado. Sabe qual é o ponto aqui? O ponto que
extremamente importante, porque eles dizem assim, a lei não permite que você carregue essa maca. Esse é o detalhe. Não existia essa lei. Não existia essa lei. Eles inventaram algo que não é de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus é Deus, ok? Perfeito. Então é Jesus que falou, levanta-te, caminha e pega a tua maca. Então, como Jesus poderia mandar fazer a esse homem, a esse paralítico, fazer algo que contradiz sua própria palavra? Porque a lei é a palavra do Senhor. Não tem Deus mandando fazer algo que contradiz. Deus não é de confusão. Então, onde está o problema? O problema está no ser humano. É ele que criou um estilo de vida errado. Aqui eles estão falando algo. Não, espera, maca, não. Não é permitido pela lei que você carregue no dia sábado. Mentira, isso não existia. Nunca existiu. Você pode ler toda a palavra do Senhor, nunca encontrará essa lei. E então, o que Deus está querendo dizer aqui? Que um estilo de vida errado, escolhas erradas, que são transmitidas para outros, comunicados, porque lembrem, são os líderes religiosos, não é uma única pessoa, é um estilo de vida de vários, está dizendo não ao sobrenatural de Deus. E aí, pois, surge nosso grande problema para a nossa época. Porque, mais uma vez, olhando para a nossa vida, nós também podemos perder as grandes promessas do Pai por querer imitar certos comportamentos, por deixar ser influenciado por pessoas, por exemplo, pessimistas. Só falam de doença, só falam de problemas, só falam de questões terríveis. É um ambiente, do mesmo modo da turma do fundão, que de repente começa a fazer o mesmo. Começa a falar coisas erradas, começa a falar de pessimismo, só de morte, de problema, de fofoca, de tudo aquilo que não me leva a viver o sobrenatural. E eu gasto minha vida, gasto meu tempo, gasto tudo que eu tenho de bom para coisas que não são importantes. É isso que Deus está falando através desta história. Mais uma vez, que o estilo de vida errado podem transmitir a outros esse mesmo estilo e, por consequência disso, perder as grandes promessas do nosso Senhor. Eu vou dar um exemplo para poder entender melhor isto. Um dia eu estava assistindo um pequeno vídeo pela internet e me fez pensar muito e está relacionado com esta história. Diz assim, falando sobre o futebol. Aqui o Brasil é um país do futebol. Diz assim que a grande maioria de jogadores de futebol profissional, eu acho que todos, o sonho dele, como jogador profissional, é jogar em um time de Europa do primeiro nível, ok? Lá tem vários, o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, e aí vai, famosos times que têm uma história muito linda. Então eles querem lá estar. Agora, olha o que falava o vídeo, essa comunicação, essa informação, que existiam vários jogadores de futebol brasileiro extremamente talentosos, que eles já estavam aqui tendo sucesso no Brasil, e quando chegaram lá em Europa, fracassaram. Inclusive, você pode lembrar algum deles, já você sabe os nomes. Fracassaram e depois de 2 ou 3 anos voltaram ao Brasil. E aí fala assim, o que aconteceu? E a resposta é que esses jogadores não gostavam de disciplina. Eles tinham um estilo de vida errado, assim meio bagunçado, que quando chegaram lá em Europa, o treinador lá exigia um estilo de vida totalmente diferente. Por exemplo, lá o treinador, porque é de primeiro nível, ele exigia que seus jogadores tenham uma alimentação saudável. Muitos deles não, inclusive gostavam da bebida. Outros, lá o treinador desse primeiro nível exigia que os jogadores tenham o tempo certo na hora de dormir e acordar. E muitos deles não gostam da vida da noite. E aí vai. Então, olha, eles tinham grande talento, habilidade, inclusive até uma história bem de sucesso aqui no Brasil, só que quando chegaram já a um nível maior, por decisões, por escolha, por estilo de vida errado, não conseguiram avançar. Agora, o mesmo vídeo falava tudo o contrário. E aí vem o detalhe. Tudo o contrário.
que aqui no Brasil também existia um jogador profissional que era mais ou menos, ok? Mais ou menos. Ele não tinha um grande sucesso. E ele foi contratado em um time europeu mais ou menos. Só que ele aceitou a disciplina. Ele gostou desse estilo de vida assim, que exigia e tira o melhor, o seu potencial. De repente ele sobressai nesse pequeno time e logo é contratado a outro time melhor em Europa. De aí ele continua porque gosta desse estilo de vida e assim cheio de disciplina e ele começa a avançar, a crescer no seu potencial. De repente ele chega aos times, aos melhores, aos principais da Europa. E sabe o que acontece? Porque agora está lá nos principais times da Europa, ele é chamado para a seleção brasileira. Percebeu? Quando ele estava aqui no Brasil, nunca teria sido chamado. Porque ele estava mais ou menos, não tinha avançado, crescido em todo o seu potencial. Só que aceitou esse estilo de vida certo, aceitou a disciplina, aceitou tudo isso para poder avançar, crescer, potencializar. Chegou a um excelente time, por consequência disso, a seleção brasileira. Já o outro, com um grande potencial, por não aceitar tudo isso, ou seja, ter um estilo de vida errado, perdeu a oportunidade. Então, Deus está narrando algo similar aqui, ok? Não é futebol, mas está narrando algo similar. Está dizendo, olha esses líderes religiosos, falando do milagre. Eles se preocupam na maca. Olha o que estão olhando na maca. Não estão olhando o sobrenatural, o milagre, que o paralítico de 38 anos está caminhando. De um dia assim, imediatamente foi, literalmente. Mas não, eles estão olhando na maca e o pior de tudo, colocando algo que Deus nunca falou. É a lei. Espera, não é verdade isso. Nunca Deus falou. Então, o que Deus está dizendo para você e para mim com respeito a esta história, este milagre? Que existe um ambiente que influencia grandemente nossa vida e que às vezes não tem todo esse potencial negativo, ok? Não tem, temos costumes boas, só que por estar muito próximo desse lugar, dessas pessoas, começamos a assimilar e de repente perdemos tudo o que realmente Deus tem para você e para mim. É sobre isso que está dizendo. Por isso que Jesus faz questão de dizer, pega a maca. É a maca, porque eu quero cutucar a esses líderes religiosos que estão totalmente frustrados, que totalmente levam uma vida errada por tomar decisões ou escolhas erradas. Então Jesus está falando para os líderes e olhando para a nossa época, pode ser que está falando para ti e para mim. Será que em algum momento da minha vida, você e eu, todos nós, temos demais compartilhado em nossas intimidades, nossos sonhos, essa vida, nossos relacionamentos com pessoas erradas que nos têm contaminado? Essa é a pergunta. Ok? Agora, eu não estou falando de um ladrão, de um traficante. Não estou falando disso. Estou falando, lembre, são líderes religiosos. Estamos falando de pessoas comuns, dia a dia, na empresa. Do mesmo modo que em uma sala de aula tem a turma do fundão. Agora, não todos os alunos são do fundão, ok? É uma pequena turma. Do mesmo modo na empresa. Não todos na empresa são bagunceiros. Sempre tem uma turma que trabalha. Entendeu? É necessário enxergar tudo o que realmente Deus está querendo dizer e ter o discernimento, a sabedoria do Espírito Santo para dizer, estou sendo muito contaminado com as escolhas erradas que as pessoas me estão transmitindo. Perfeito. Mas agora, vê aqui um texto que eu quero, um versículo que é importante para nossa aula. Versículo 3. Lembre, é o tanque de Betesda. Diz assim o versículo 3. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Ok. Mais uma vez. Ao redor desse tanque de Betesda estava uma multidão de enfermos. Vamos lá. É uma coisa simples, uma resposta simples. Um enfermo, a quem procura primeiro? A um médico. Óbvio, você e eu fazemos isso. Ok? Então, se eles estavam aí, nesse tanque de Betesda ao redor,
Isso significa que previamente já tinham procurado a solução através da medicina. Então a medicina não tinha entregado aquilo que eles tanto desejavam, a cura. E aí então estão aí, vamos chamar assim, é o último lugar, é a última questão que eles têm. Esperar que o famoso anjo desça, quem sabe quando, pode ser uma vez por ano, pode ser cada 5 anos, não sei quanto, e esperar manhã, tarde e noite, esperar, olhando aí o tanque, olhando o tanque, olhando o tanque. Imagina, hora atrás, após horas, e dia após dias, meses após meses, estar esperando aí que chegue o anjo, toca a água, ok, e ser curado o primeiro. A questão é, ao redor desse lugar, e eu entendo assim a palavra, que existia um ambiente onde as pessoas tinham perdido todo tipo de esperança com respeito à solução médica, ok? Às vezes isso acontece em nossa vida, às vezes. Não estou falando do sobrenatural de Deus, estou falando de questões de saída humana. Eu já procurei, através do meu problema, um problema que me atinge já um bom tempo, já procurei todo tipo de ajuda humana. Ok? Não quer dizer que está errado buscar isso. Só que cada resposta negativa, cada situação que me levou a não enxergar as respostas, me fez perder a esperança. E aí está o detalhe. Chega um momento em que isso me deprime, me entristece, a frustração, e acontece aquilo que Deus vai dizer neste milagre. Por quê? Porque Jesus pergunta a este homem paralítico de 38 anos, diz assim: você gostaria de ser curado? E olha a resposta dele, versículo 7. O homem respondeu: não consigo. Ou seja, não tem jeito. Espera, ele já colocou assim o radicalismo. Não consigo. Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Ou seja, ele está dizendo assim, até que a solução está aí, bem próxima de mim. Só que ninguém me quer ajudar. Ninguém me quer ajudar. E às vezes isso nós podemos pensar. Olha, até que a solução está aí na minha vida. Só que eu não tenho dinheiro para conseguir aquilo. Eu não tenho recursos, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não tenho. Sempre enxergo a limitação. Lembra as aulas anteriores? Temos falado sobre limitação. Então, até que a solução está aí. Só que na minha situação específica, não consigo. Mais uma vez, por quê? Por que estou falando disto? Porque o ambiente, esse ambiente negativo, pessimista, esse ambiente onde as pessoas, infelizmente, permitem que sejam engolidos por essa situação, por esse ambiente, nos faz perder a grandiosidade. Deus está falando com esse homem. Deus, o próprio Jesus, e Jesus está dizendo: você quer ser curado? A resposta seria: sim. Mas aí ele falou: não, sei lá, não tem ninguém. Só que aqui vem a grandeza da palavra do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ainda que ouviu uma resposta que não seria certa, porque a resposta certa seria sim, quero ser curado, ainda assim, o versículo 8 nos informa algo. Jesus lhe disse: levante-se, ok? E aí está a chave para a nossa vida. O que Jesus fez? Falou que a palavra de Jesus. Jesus disse, e isso é o que hoje Deus está fazendo para você e para mim. Deus está fazendo exatamente o mesmo. Ele está falando através da sua palavra tudo o que nós precisamos para sair das maiores dificuldades nas quais acreditamos que é impossível de sair. A palavra tem o mesmo poder. Por isso que agora você pode me acompanhar. Estamos no mesmo capítulo, ok? Capítulo 5, mas vamos ler o versículo 40. Olha aqui, versículo 40 diz assim: e no entanto vocês se recusam a vir a mim
para receber essa vida. Só que Jesus está falando de algo poderoso, poderoso. Diz assim, que só Ele pode dar vida, ok? Só Ele pode fazer um paralítico caminhar. Só Ele pode, uma pessoa que está em uma série de dificuldades, nos livrar desse mal. Só que para entender melhor o versículo 40, temos que ler o 39. Diz assim, vocês, está falando agora aos líderes religiosos, aqueles que só olharam a maca. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas dão a vida eterna. Percebeu? Vocês leem essa Escritura. Deus também está falando isso. Nós estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia. Muitas vezes até cantamos louvores que foram inspirados na própria palavra do Senhor. Oramos muitas vezes em nossa oração, lembramos de textos bíblicos. Jesus está dizendo isso para nós agora também. Vocês estudam, vocês leem, vocês... Incrível, vocês sabem que é a palavra de Jesus que tem vida. E aí diz assim, mas toda a Escritura aponta para mim. É verdade. Toda a Bíblia fala de Jesus, da grandiosidade de Jesus para nós e porque Jesus, Ele realmente é o único e verdadeiro Deus. Porque só Ele tem o poder sobrenatural para transformar tudo aquilo que para o homem é impossível. E aí diz assim, ainda assim, vocês estudam, vocês sabem, vocês conhecem e ainda assim se recusam a vir a mim. E por consequência disso não tem vida. Esse é o detalhe de toda esta história. Esse é o detalhe para você e para mim. Aqui está o propósito da palavra. Deus está dizendo algo poderoso para todos nós. Deus diz assim, quando você e eu estudamos a Bíblia, Deus diz assim, tem um propósito. Não é simplesmente saber, legal que o cego enxerga, que bom que o paralítico caminha. Não, é para que através dessa história bíblica nós tenhamos vida. Vida. Vida maravilhosa. Vida no trabalho, vida na faculdade, vida na escola, nos estudos, vida profissionalmente, vida na questão financeira, vida na questão do relacionamento com filhos, com marido, com esposa. É isso que Deus está dizendo. Claramente, se vocês vêm a mim e estudam a palavra, aprendem, é para que tenham vida. Só que, ao mesmo tempo, Deus diz aqui, se nós aceitamos ser influenciados por pessoas erradas, costumes errados, comportamentos errados, lembram? A turma do fundão, ao pouco tempo, aquele que acreditava começa a perder a fé. Aquele que afirmava com força, sim, eu tomo posse. Ao pouco tempo diz, será mesmo que é para mim? Aquele que no início da sua caminhada de fé falava, Jesus vive, Jesus existe, Jesus tem todo o poder. Ao pouco tempo diz, melhor procuro um jeitinho. Eu acho que Jesus está muito ocupado, não tem tempo para mim. Esse é o grande problema. O grande problema é que somos desviados daquilo que é real, é verdadeiro, é Jesus. Por isso que Jesus fala assim, para este homem, para o paralítico. Pega a tua maca, porque não é contigo que só estou falando com esses religiosos, líderes religiosos, que estudam a Bíblia, prestam atenção de cada detalhe, só que eles inventaram uma lei que não é verdade e que estão preocupados na maca e não no sobrenatural. E aí então, traz toda esta grande verdade para a nossa vida. Agora, para concluir, nós, você e eu, temos já um bom tempo de caminhada cristã. Alguns têm muitos anos, alguns têm um pouco menos. Não interessa, o ponto é que já temos uma boa caminhada como cristãos. Agora, o detalhe é, será que em todo este tempo temos crescido na fé? Temos avançado, temos assim, tem surgido de nós todo aquele potencial que Deus deseja? Ou ainda estamos no mesmo nível que no início da nossa caminhada de fé? Ou às vezes é pior, temos regredido.
Será como aquele jogador de futebol que eu falei? Cheio de talento, muito habilidoso, só que não aceitou um estilo de vida certo lá, nos times europeus, fracassou e voltou e disse, tudo bem, tanto faz aqui, pelo menos tenho um trabalhinho. Será que estamos assim? Pois é, aqui eu quero te dar uma palavra de poder. Jesus é o único que pode te livrar. Jesus é o único, ok? E como? Através da palavra. Através da palavra você pode ler, praticar, viver e dizer, agora avanço, agora cresço, agora surge cada vez mais e mais as oportunidades, as portas, e cada vez mais esse potencial cresce, e mais, é isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está dizendo. Finalmente, Jesus está fazendo a mesma pergunta que fez ao paralítico. Você quer ser curado? Você quer ser curada? A resposta depende de você. Será que estamos dando os mesmos argumentos? Até que eu quero, mas não vai dar. Na minha vida é impossível. Sabe o que eu respondo? Sim, eu quero e eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que Jesus pode fazer. Eu tomo posse de todas as bênçãos para a minha vida, para a minha casa, minha família, para minhas filhas, para minha esposa, porque em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, eu acredito nos milagres. Então, vá meu irmão, minha irmã, toma posse dos milagres, porque eles são reais. No poder da palavra de Jesus. O teu Jesus, o nosso Jesus maravilhoso. Amém. Na próxima semana continuamos mais uma aula da Escola Plenitude, mas esta semana é para refletir, ok? E dizer, será que estou com a turma do fundão? Sai então dessa turminha. No poder de Jesus, sejamos abençoados. Amém.